Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, meus amigos do Brasil inteiro que sempre estão acompanhando o canal do Pastor Ideu Messias. Meu muito obrigado por estar sempre nesta caminhada comigo, nessa jornada, por que não dizer, espiritual, de acompanhamento das ministrações da Palavra do Senhor que aqui sempre tenho feito aqui no canal. Meu muito obrigado e sempre peço que vocês continuem compartilhando as mensagens, curtindo as mensagens, ativando o sininho para receber em primeira mão cada vídeo novo que aqui posto, mas também convidando outros amigos, conhecidos, irmão da igreja, parente, enfim, todas as pessoas que você conhece, para se inscreverem no canal, para que possam também compartilhar desta mensagem maravilhosa que é a palavra do Senhor, que advém da palavra do Senhor, a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e, sobretudo, dos evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que, mais uma vez, eu quero convidar vocês para refletir em mais um texto da palavra do Senhor nosso Deus, que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, apóstolo João, capítulo 14, e o versículo de número 23, versículos 23 e 24, que assim diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Igreja de Cristo Jesus, em todo o Brasil, em todo o mundo, temos aqui um trecho da palavra do Senhor nosso Deus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, onde o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, mas não apenas para ele, mas todos quantos estavam em sua volta, ouvindo sempre a palavra do Senhor, porque para onde Jesus ia, ao longo do seu ministério, havia sempre uma multidão seguindo, muitos na verdade querendo ouvir as suas mensagens, outro apenas, como disse ele mesmo, à procura e em busca do alimento que perece, ou à procura apenas de milagres, como infelizmente já aproveito para aqui sublinhar, que muitas pessoas hoje na atualidade, tal como aquela multidão, muitas dessas pessoas vão apenas à procura de Jesus para aliviar as suas tensões emocionais, para escapar da ansiedade, confundindo o Senhor Jesus apenas como um psicólogo, um psiquiatra ou alguém que possa aliviar as suas tensões do dia a dia. Jesus é capaz de tudo isso, mas não procure o Senhor Jesus Cristo apenas para isso. Procure-o para ler, para amá-lo e para seguir as suas palavras, como aqui o texto está nos dizendo, que vou recapitular mais uma vez. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus explica aqui para todos nós que é preciso amá-lo para poder guardar a sua palavra. E por isso, meu amigo, tão rapidamente, já no início deste vídeo, eu lhe faço a seguinte pergunta: você ama o Senhor Jesus? E certamente muitos dirão, ou me darão uma resposta que é óbvia. Por que eu digo óbvia? Porque segundo as pesquisas, ultimamente, 89% da nação brasileira se diz cristã. Portanto, em tese, em princípio, amam a Jesus. Mas o que faz com que a pessoa prove, não só para si mesmo, mas para os que lhe assistem, que lhe acompanham, que lhe observam, o que vai provar de se você realmente ama o Senhor Jesus Cristo, não é apenas verbalizar que o ama, mas é preciso fazer algo mais, e que o Senhor Jesus Cristo aqui estava ensinando para aquelas pessoas que estavam ouvindo e principalmente para os seus discípulos. Mesmo porque no versículo anterior, Judas foi quem fez essa pergunta para o Senhor Jesus Cristo, dizendo, disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vens que hás de manifestar a nós e não ao mundo?
Veja que Judas fez uma outra pergunta, esperando uma outra resposta, mas Jesus deu a resposta que Judas precisava, carecia ouvir. Jesus não respondeu a pergunta objetiva dele, mas deu a ele a resposta que de fato ele precisava ouvir, que era sobre o amar a ele e guardar a sua palavra. Essa era a manifestação do Senhor Jesus Cristo, não só para Judas, que estava perguntando, mas para todas aquelas pessoas que ali estavam naquele momento. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida Igreja de Jesus, a pergunta que lhes faço neste momento, vou reiterá-la, é se você ama o Senhor Jesus Cristo. E como disse agora há pouco, certamente muitos dirão, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Agora a segunda pergunta que eu irei fazer, a partir desse texto da palavra de Deus, é: você guarda a palavra do Senhor Jesus? São duas perguntas que nesse texto, neste vídeo eu lhe faço. Se você ama o Senhor Jesus e se você guarda a palavra do Senhor Jesus. Você poderá dizer para mim, pastor, eu amo o Senhor Jesus. Então, se você diz que ama o Senhor Jesus, obrigatoriamente você terá que guardar a palavra do Senhor Jesus, porque o que ele me disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se você diz que ama Jesus, meu amigo, mas não guarda a sua palavra, você está desmentindo a si mesmo, através das suas atitudes e comportamentos que provam e que demonstram para todos que lhe rodeiam que você não guarda a palavra de Jesus. Se você não guarda a palavra de Jesus, entendemos pela mensagem do Senhor Jesus Cristo que você não o ama. É simples assim. Quem ama o Senhor Jesus, guarda a sua palavra. Neste mesmo livro de João, no versículo 8, verso 31, Jesus disse que verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos, ou seja, se guardar os meus ensinamentos e permanecer na sua palavra. Isso quem pode guardar os mandamentos de Jesus é se você amá-lo de todo o seu coração. Porque sem amá-lo, você não vai ter condições, capacidade espiritual para guardar a sua palavra. Porque guardar a sua palavra não é só um ato da sua vontade, do seu desejo, mas é algo que vem de Deus. É uma força interior produzida pelo Espírito Santo de Deus, conforme no capítulo 8 de Romanos, seus primeiros versículos, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para você poder amar a Jesus, guardar a palavra de Jesus, você tem que ter o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que no versículo 24, Jesus aqui vai falar sobre isso, quando ele diz, ainda nesse verso 23, ele diz assim, e meu Pai o amará. Veja, então se você ama a palavra de Jesus, se você ama Jesus e guarda a sua palavra, aqui é a promessa de Jesus dizendo que o Pai Celestial também o amará, ou seja, haverá uma reciprocidade. Quem ama o Senhor Jesus, guarda a palavra de Jesus, o Pai Celestial, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo também amará você e amará de uma forma especial, porque veja, Deus ama a todos os seres humanos, está lá escrito em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, portanto, Deus ama de forma geral todos os seres humanos, mas amará de forma especial todos aqueles seres humanos que amarem o nosso Senhor Jesus Cristo e guardar a sua palavra. Então Jesus disse, o Pai o amará, um amor mais específico, mais forte, mais contundente, por que não dizer um amor salvífico, um amor que compromete Deus para com a minha e a sua vida, como no verso mais adiante nós iremos ver. Meu Pai o amará, e disse Jesus nesse mesmo versículo, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, duas bênçãos maravilhosas que Jesus revela neste versículo 23. Primeiro, que se você o amar e guardar a sua palavra, como consequência disso, o Pai Celestial o amará. E também, como diz aqui, viremos para ele. Quem? O Pai, o Senhor Jesus Cristo e, obviamente, o Espírito do Senhor Jesus Cristo virá para este ser humano e fará nele morada. Como diz a palavra do Senhor, nosso Deus, Paulo escrevendo em uma de suas cartas, diz, não sabeis vós que sois
morada de Deus e templo do Espírito Santo. Por quê? Para se cumprir aquilo que Jesus disse: viremos para ele e faremos nele morada. Mas ele quem? Naquele que amar o Senhor Jesus Cristo e guardar a sua palavra. Então, se você se encaixa, se enquadra nesse perfil traçado pelo Senhor Jesus Cristo, aí sim, disse Jesus, viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, morada no seu coração, na sua alma, nas profundezas do seu ser, passará a ser a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, meu amigo, você experimentará uma vida completamente diferente, porque a palavra de Deus, aqui no Senhor Jesus diz, e o Pai o amará. Você experimentará o amor de Deus em toda a sua intensidade, como você nunca experimentou na sua vida, quem sabe religiosa, desde pequeno, a sua vida toda, mas Jesus o convida para ter uma outra experiência muito mais aprofundada, muito mais intensa, se você atender este conselho de Jesus, que é de amá-lo, guardar a sua palavra, para que desta forma você possa ser amado de uma forma especial pelo Pai e a sua vida ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele faz uma ressalva aqui: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, Jesus está dizendo de forma muito objetiva, muito evidente, muito patente, de que aquela pessoa que não ama, não guardará as suas palavras. Ou seja, se você não amar Jesus, como a Bíblia diz que nós temos que amá-lo, você não terá, como disse agora há pouco, as condições espirituais para guardar as palavras do Senhor. Porque desta forma, nem Deus, o Pai, nem Jesus, que é o Filho, e o Espírito de Deus poderão habitar na sua vida. Por quê? Porque você não ama o Filho do Deus vivo que deu a sua vida por todos nós pecadores. É preciso amá-lo para que ele possa amá-lo e guardar as suas palavras, para que ele possa habitar na sua vida e no seu ser e tornar você vitorioso em todos os problemas da existência humana. E mais do que isso, não só os problemas da vida terrena, mas preparar você, lhe dar um passaporte carimbado no seu sangue para a vida eterna, para que a eternidade você passe ao lado de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por como diz a palavra do Senhor, no capítulo 9, verso 6 do profeta Isaías, quando diz que Jesus é o Pai da eternidade. Então, para ir para a eternidade com Deus, é preciso amar a Jesus e guardar as suas palavras. E ele diz, quem não me ama, o verso 24, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então, aqui Jesus está se comparando ao Pai, quando ele disse em outra passagem desse mesmo texto de João, eu e o Pai somos um. Então, se você não guarda as palavras de Jesus, você também não guarda as palavras do Pai. Se você ama o Pai, diz que ama o Pai Celestial, mas não ama o Senhor Jesus Cristo, e há algumas correntes que não reconhecem a divindade do Senhor Jesus Cristo, mesmo assim se diz cristã, mas de forma errada, porque não se pode ser um cristão autêntico negando a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se pode ser um cristão autêntico se não amar o Senhor Jesus Cristo do mesmo modo que amamos o nosso Pai Celestial. Então temos que amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as palavras dele são as palavras do próprio Deus, do Pai Celestial. Então, meu amigo, concluo este vídeo convidando você para tomar essas duas decisões, não orientada por mim, mas orientada pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou o apóstolo João a registrar de forma fidedigna as palavras sacrossantas do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ou seja, é preciso que você ame ao nosso Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, porque Ele é Deus. Aleluia. E Ele é o Salvador de toda a humanidade. Então, homem nenhum chegará à eternidade, porque Jesus é o Pai da eternidade, se não amá-lo de todo o coração. E a demonstração para que você, a prova de que você ama o Senhor Jesus Cristo, é guardando as suas palavras, como diz o salmista, no Salmo 119, lá pelo verso 11 ao 18, que ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, meu amigo,
que você, neste momento, reflita nesta mensagem e tome essas duas decisões. Primeira, amar o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Segunda, guardar a sua palavra, para que desta forma você possa ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando na sua vida, na sua alma, nas profundezas do seu ser. Faça isso e você terá as bem-aventuranças do Pai, do Filho e do Espírito Santo reinando em sua vida. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.